Bom dia, boa noite. Boa noite a todos e todas. Foi proposital? Não sei, eu olhei assim. Bom, boa noite para todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Foi força do hábito de dar aula sempre aos domingos de manhã. Eu achei uma explicação para o meu lapso. Sejam todos bem-vindos. A Irene está aqui comigo, minha assessora de todas as horas, para nos ajudar no apoio ali. Não vou aparecer porque eu estou com espinha na testa. Ela está com espinha na testa, quando ela está com espinha na testa, ela não aparece. Boa noite, irmãos e irmãs. Esse é o segundo encontro do nosso mini curso do céu. Curso do céu. Céu, lindo céu. Céu que ocupa os sonhos, as miragens de todas as gerações humanas, esse encantamento com esta expansão que está sobre nós. Nós falamos bastante sobre isso na aula passada. Esta é a segunda aula de um total de 5. Na aula passada eu fiz uma abertura sobre o tema, enfocando a nossa linguagem, como nós nos referimos ao céu. Falei também sobre a mitologia, ou seja, as narrativas que os povos elaboraram ao longo dos séculos da história humana, né, para tratar sobre esse encantamento do céu, esse encantamento que ao mesmo tempo aterroriza. E também dei uma breve explanação sobre a cosmologia, né? A cosmologia é uma ciência nova, está em franca expansão. Quase tudo que nós sabemos sobre o espaço tem menos de 100 anos, né? Depois da Revolução Copernicana, depois de Galileu Galilei, depois de Kepler, o século XX aumentou imensamente, né, de modo imensurável, a nossa noção de espaço. E a pergunta que nós estamos fazendo nesse curso é uma pergunta teológica, mas é uma pergunta teológica pé no chão, é um tema que nos interessa. A gente fala de céu, o astrônomo fala de céu, o astrólogo fala do céu, a meteorologia fala do céu, todo mundo fala do céu e a gente precisa se entender. E a pergunta que nós estamos fazendo aqui, que é teológica, é a seguinte: como falar do céu depois de Copérnico? Como falar do céu depois de Galileu Galilei? Como falar do céu depois de Hubble, depois da NASA? Como falar do céu depois do Marcos Pontes, nosso ministro astronauta que vive no mundo da Lua até hoje? Bom, eu estou apenas pontuando... Como você coloca ele na lista junto com os outros? Pois é, coragem. Pois é. É porque é pé no chão, né? Que no Brasil nós só temos ele como referência, né? Bom, ele está por aí ensinando as pessoas a fazerem, como é que é, foguete com garrafa PET, né? Ah, é? O astronauta brasileiro está fazendo oficinas de garrafa PET em Brasília, não percam. Junto com esses nomes, gente. Mas para vocês verem a amplitude do termo céu. E como é que nós ficamos no meio de tudo isso, né? Bom, gente, sem maiores delongas, para ser assim bem protocolar, né? Sem mais delongas, eu quero anunciar então hoje o tema desta aula, anunciar já o tema desta aula. Se a aula passada foi uma aula introdutória, multidisciplinar, né, geral, hoje nós começamos para as próximas aulas uma construção teológica. E dentro desse universo teológico, teologia bíblica. O que eu quero dizer com teologia bíblica? Você vai pensar, pô, toda teologia não é bíblica? Teologia bíblica é um nome técnico que se dá para a reflexão do texto bíblico, levando em consideração seu lugar no cânon, seu lugar na história. Então, a teologia sistemática, para quem não está muito familiarizado, né, com os termos, a teologia sistemática é uma teologia que sistematiza temas dentro da Bíblia inteira, sem levar em conta se o que ela está falando está em Gênesis, está em Mateus ou Apocalipse. A teologia bíblica é uma teologia restrita
ao cânon, restrita ao testamento, restrita ao livro. Ela considera o que cada seção da Bíblia está dizendo no seu tempo, no seu contexto, no seu momento histórico. Então é por isso que eu estou chamando de teologia bíblica. A aula de hoje é dedicada ao Antigo Testamento, portanto vamos deixar de lado o Novo Testamento, as perguntas relacionadas ao Novo Testamento. Se você apresentar hoje alguma pergunta sobre Paulo, sobre Jesus, eu vou educadamente pedir licença para te remeter para as próximas 2 aulas que eu vou dedicar ao Novo Testamento e especificamente a Jesus. Hoje, então, nós vamos considerar delimitadamente, né, bem específico, o Antigo Testamento. E quando eu falo o Antigo Testamento, você deve levar em conta algumas coisas, né? Quando eu falo o Antigo Testamento, você tem que levar em conta que ele está abarcando no seu conteúdo milhares de anos, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, não vou fazer cronologia com o Antigo Testamento. Mas é um texto que vai começar com: no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai até o Império grego, helênico, né? Até os anos 400, 300 e pouco antes de Cristo, em pleno Império Grego. Ora, há alguns fundamentalistas que fazem uma conta, né, entre Gênesis e Malaquias. Eu não sou contado entre esses, né? Mas eu quero chamar sua atenção para o fato que quando eu falo sobre uma teologia do Antigo Testamento, eu estou fazendo uma ginástica intelectual para colocar lado a lado textos que estão muito distantes no tempo, né? Tem uma diferença muito grande entre uma teologia mosaica, uma teologia patriarcal, uma teologia de Jó, uma teologia sapiencial, uma teologia de Isaías, uma teologia de Zacarias. Você pode apenas folhear algumas páginas na Bíblia e achar que é tudo a mesma coisa. Não é. Entre uma página e outra pode-se contar séculos de história. Então você deve levar em conta que o que nós vamos falar hoje está distribuído num período superior àquele que nos separa de Cristo. Ora, nós estamos aqui no ano 2022, portanto 2022 do nosso Senhor Jesus Cristo, né? 2020 anos depois de Cristo. O período que separa Malaquias dos patriarcas é maior do que esse. É um tempo descontínuo que pode envolver, e certamente envolve, milhares de anos. Então eu não vou entrar nessa questão, apenas chamo a atenção, né, para o fato que nós estamos tratando de um volume gigantesco de pensamento e que é possível, então, haver uma evolução teológica na compreensão do mundo entre um autor e outro, né? Na medida em que Israel convive, por exemplo, com o Egito durante séculos, depois convive em Canaã durante séculos, depois convive com os babilônicos, depois é disperso pelo mundo, depois entra em contato com a cultura grega. Nós não podemos imaginar que o povo judeu, que esse que está no Antigo Testamento, seja uma ilha, uma bolha, né? Então, nós temos que levar em conta toda essa evolução histórica. Estou dizendo isso para você fazer as devidas ressalvas ao que nós vamos, então, apresentar aqui hoje. A nossa pergunta problema da aula de hoje é a seguinte: vamos deixar de lado o Novo Testamento, todos os ensinos de Jesus, os ensinos de Paulo, e vamos nos limitar ao Antigo Testamento. E dentro desse material de pesquisa, que vai de Gênesis a Malaquias, a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que eles pensavam sobre o céu?
o que eles ensinavam sobre o céu. Vamos nos deter aí. Vocês vão ver que muito do que nós cremos sobre o céu não está presente no Antigo Testamento. Se você assistiu aquele mini curso que eu dei sobre o inferno, você também teve a mesma informação. Quase tudo que nós acreditamos sobre inferno, ou pensamos sobre inferno, certo ou errado, não é ensinado no Antigo Testamento. A mesma coisa eu posso falar sobre o céu. Então, feita essa delimitação, preste bem atenção nisso, faça esse esforço mental de prender-se aos limites do Antigo Testamento, ok? Bom, feita então estas proposições, eu vou dizer então como vai transcorrer a aula. Eu vou dividir a aula em 3 partes. Uma parte eu vou dedicar à linguagem, mais ou menos como eu fiz na aula passada. Linguagem, porém agora a linguagem do Antigo Testamento. Como que o Antigo Testamento pronuncia a realidade do céu? Que termos ele usa? E por que e que significado tem esses termos dentro do pensamento semítico hebraico, né? Então essa é a primeira parte da aula. Uma segunda parte da aula, eu quero elaborar com vocês uma cosmologia básica. Cosmologia significa o estudo, a análise do céu, né? Eu falei na aula passada que cosmologia é um termo moderno, mas eu estou me dando o direito de usar esse termo moderno para falar sobre um texto antigo. E junto com cosmologia, eu quero introduzir aqui uma palavra nova, que eu acho que eu não usei na aula passada, que é cosmogonia, ou cosmogênese, tá? Segunda parte. Que significa, segunda parte, que significa um relato sobre a origem do céu e da terra. Então você vai se lembrar das mitologias que eu ensinei na aula passada. A Bíblia também tem uma cosmogonia, ou seja, ela tem uma versão própria que interpreta ou elabora o modo como ela entende o princípio de tudo, né? Então, cosmogonia é o princípio. Cosmogonia, o princípio, a gênese do céu e da terra, tá? Então essa é uma palavra nova, cosmogonia ou cosmogênese, que tem a ver com os relatos da origem. Aí você já sabe onde que eu vou, né? Eu vou levá-los a Gênesis 1, obviamente, que é o texto cosmogônico, né? Cosmogonia. E a terceira parte do curso é uma teologia. O que é uma teologia? É eu reunir o material do Antigo Testamento, né? E elaborar ou extrair dele um aprendizado, uma síntese, uma lição, né? O que ele fala sobre o céu. Então, a terceira parte da aula de hoje seria uma teologia do Antigo Testamento sobre o céu. É claro que aqui eu estou correndo o risco de sintetizar o ensino que está distribuído ao longo de séculos e milênios, né? Mas, para efeitos didáticos, pedagógicos, teológicos, eu posso fazer isso, né? Claro, não a ferro e fogo, né? Aberto a questionamentos e tal, ok? Certo. Então, vou dar uma paradinha aqui para vocês respirarem, né? O trem da salvação já está saindo, né? Tem gente falando que chegou na hora que tá pegando a carona. Aproveite para curtir, compartilhar, visitar, não agora, né? Mas visitar o nosso canal. Não basta visitar, não basta assistir a aula, tem que se inscrever e se inscrever no sininho e clicar no não sei o que, né? Não, tem que se inscrever e clicar no sininho, tá bom? Para você nos ajudar a aumentar o alcance do nosso canal. Todo esse material é bem fundamentado, eu estou me batendo para elaborar isso aqui. É material que eu não acho pronto, tá?
A minha companheira está aqui, ela é testemunha do meu esforço para fazer esse trabalho e ele é absolutamente gratuito, está disponível no Facebook, no YouTube, pode compartilhar quanto quiser. Eu também coloco lá as minhas anotações, o rascunho aqui da minha pesquisa, pode usar livremente, né? Só espero que não faça comércio disso, porque eu não faço, então ninguém seria desonesto fazer, né? De graça recebesses, de graça dai, né? Bom, vamos lá então, posso começar, né? Vamos então à parte da linguagem. E a parte da linguagem já vai nos dar aqui alguns indicativos de como o Antigo Testamento pensa o céu. A palavra hebraica para céu é shemen. Escreve, se é que escreve, né, com os hieróglifos, né, pode ser lido assim aportuguesadamente, chamaim, né, mas provavelmente a pronúncia seria shemen. E termina com esse in no final, né, shemen. Esse in no final tem uma nota muito interessante. Ele é um indicativo da língua hebraica para plural. Então, a palavra céu em hebraico seria, digamos, literalmente traduzida como céus. E você já percebe que a nossa Bíblia, lá em Gênesis 1, vai falar assim: no princípio criou Deus os céus. Então, a palavra original para o hebraico já é uma palavra plural. Depois a gente pode até discutir por que é que eles optaram por uma palavra plural. Esta palavra no singular não é céu, é chuva. Então, eu queria destacar essa nota para mostrar para vocês o profundo corte que os hebreus fazem ao olhar para cima e dar nome a isso aí, não usar nenhum nome divino, sagrado, místico ou qualquer coisa no sentido transcendental. É uma palavra crua, é uma palavra prática, é uma palavra secular. Então, eu poderia fazer aqui um exercício intelectual de tentar pensar como a palavra shemen soaria aos ouvidos de um hebreu. Soaria como chuvarada, ou chuveiro. Por quê? Porque é o plural de chuvas. Então, a palavra que ele usa para denominar esta expansão é uma palavra absolutamente secular e prática. É do céu que vem a fonte da nossa vida. Então, a palavra no plural shamu é chuva. E a palavra no singular, né? Shamu, chuva. Não é samu, né? Samu é outra coisa. Shamu, chuva. Shemin, no plural, céu. Ou, rigorosamente, literalmente, céus. Que significa lugar das águas. Vocês vão perceber que no relato da criação, na cosmogênese, em Gênesis 1, vai falar que Deus separa as águas, né? Ele separa as águas e das águas cria o céu e a terra. Então, o céu e a terra estão relacionados com águas, ok? Então, esse é um primeiro sentido que nós podemos depreender da palavra que o hebraico usa para céu. Da mesma forma como ocorre em português, que a palavra céu significa aonde as aves estão, aonde as nuvens, os aviões, os satélites, as estrelas e Deus, tudo isso nós usamos a palavra céu. Qualquer coisa que está aí acima, nós damos o nome de céu. A mesma coisa acontece no hebraico. Então, o hebraico vai usar a palavra céu para chuva, para as aves do céu, para aonde estão as estrelas, onde está o sol. Tudo que está aí em cima é céu. E Deus também está no céu. Não pense com isto
que os hebreus estão fazendo uma distinção entre o que é material e o que é espiritual. Isso é coisa nossa, coisa moderna. Os hebreus estão olhando para cima e denominando tudo isso de Shemin. Então, a chuva vem aí do Shemin, as aves voam no Shemin, o sol está no meio do Shemin, a lua no Shemin, as estrelas e Deus e os anjos e tudo mais. Tudo que está em cima está no Shemin. Agora, a palavra então hebraica, só para concluir esse ponto, antes que eu me perca aqui, a palavra hebraica então, como em português, tem o sentido mais primário até o sentido mais transcendental, sem fazer distinção, tá? Você poderia me perguntar por que a palavra é plural? E eu lembro que alguém até perguntou isso na aula passada, de terceiro céu, sétimo céu e etc. Não precisamos aqui ainda fazer qualquer dedução deste plural. Esta palavra plural pode significar apenas vastidão, extensão. Dada a grandeza disso que está aí em cima, eles deram o nome plural, né? Então isso acontece em hebraico. Então essa é a palavra principal, ela vai aparecer em todo o Antigo Testamento, só para você ter uma ideia, 458 vezes. Então é uma palavra comum, usada amplamente, de Gênesis até Malaquias, tá? Uma outra palavra que eu queria colocar aqui para vocês, que é muito importante, ela aparece apenas 19 vezes, mas eu vou destacá-la porque ela causou uma corrupção no modo de nós entendermos o Antigo Testamento. É a palavra hebraica hakiah, que é traduzida na nossa Bíblia, aparece aí no Gênesis, como firmamento. E ela é uma palavra derivada de um verbo haká, que significa o ato de estender, de espalhar, de esticar algo. Ou poderia também ser usada no sentido de forjar, esticando. Então, por exemplo, um metalúrgico, quando estava forjando uma placa de metal, era usado esse verbo haká, como esticar um metal, como trabalhar, esticar. Deste sentido, o Antigo Testamento colheu a palavra hakiah, porque ele entendia que Deus criou o céu estendendo. Então você vai encontrar no Antigo Testamento algumas expressões como assim, Deus estendeu os céus. Mas a ideia na cabeça do hebreu era como alguém que estende uma toalha, como alguém que estende uma colcha em cima de uma cama, ou como alguém que estende uma tenda para armar. Estende um pano, estende uma tenda, arma uma tenda, ou estende um lençol, alguma coisa assim. E a palavra, então, preferida para a tradução deveria ser espaço ou expansão. A corruptela vai acontecer quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. Em pleno Império Grego, Alexandria, cidade culta, com já uma cosmologia bem desenvolvida, e por influência da filosofia grega, da cosmologia grega e até da mitologia grega, a palavra foi traduzida para o grego estereoma. E a palavra estereoma significa firme. Ela é usada no Novo Testamento, por exemplo, para falar a firmeza da vossa fé. Estejam firmes. A palavra estereoma, firme.
Desta tradução grega veio para o latim firmamentum. E a palavra firmamentum, em latim, é a nossa palavra firmamento, que dá para nós uma ideia errada, equivocada, do céu como firmamento. E nós falamos o sol no firmamento, as estrelas no firmamento. E talvez intuitivamente na nossa cabeça aparece aquele céu mitológico que eu falei na aula passada, do céu como sendo um teto. Então, esta tradução, esta indução da tradução foi um equívoco que fez muitos críticos associarem a cosmologia do Antigo Testamento às mitologias antigas, como se fosse uma aproximação. Ou seja, o Antigo Testamento também tem sua mitologia, e a sua mitologia é semelhante, aproximada das demais mitologias. O que eu estou dizendo aqui é o oposto, que a mitologia do Antigo Testamento, se a gente puder usar a palavra mitologia nesse sentido técnico, né, de dar um princípio às coisas que existem, né, que a mitologia do Antigo Testamento está em ruptura com as demais mitologias e acabou se tornando uma alternativa, um caminho próprio, uma maneira própria de entender a existência do céu e da terra, né? Então prestem atenção nessa palavra. Se você olhar comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 6, e a Irene vai olhar aqui também, eu estou com a Bíblia Revista e Atualizada e a Irene está com a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Se você estiver aí com outra versão, tipo Bíblia de Jerusalém, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NVI, Nova Versão Internacional, pode comparar e colocar ali o termo que se encontra. Mas na minha Bíblia vai dizer o seguinte, na minha versão, aliás, vai dizer o seguinte, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. O 6 não precisa, 7. Fez, pois, Deus o firmamento. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento de céu. Ou seja, quem deu o nome ao firmamento foi Deus. Ele criou e ele batizou o céu. Ele que deu o nome, né? Ele que deu o nome de Chamim, né? Mas a Irene vai ler o versículo 7 e 8 na versão NVT. Prestem atenção na diferença. Lê bem alto para eles ouvirem. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. Deus chamou o espaço de céu. Percebam como, aqui eu vou dar um primeiro ponto que eu quero colocar. Percebam como o povo do Antigo Testamento, mesmo rodeado de mitologias, do Egito, de Canaã, da Fenícia, dos caldeus, dos sírios, do norte da África, de modo geral, diversas mitologias têm aproximações com essas mitologias. Você pode perceber ecos da mitologia babilônica, egípcia, fenícia, cananeia, no Antigo Testamento. Mas também apresenta rupturas. O que eu quero dizer com rupturas? Ideias originais a respeito das coisas que existem. Só até onde nós chegamos agora, eu já apresento duas rupturas importantes. O céu não tem nada de sagrado. Não é espiritual, não é sagrado, é onde estão os luzeiros
que também não são deuses, são apenas luzeiros, criados por Deus e colocados ali para uma função na criação. O céu não é Deus, o sol não é Deus, a lua não é Deus, as estrelas não são deuses, tudo isso foi criado por um Deus que está infinitamente acima disso. Esse é um primeiro ponto, que dessacraliza completamente a criação, que tira da criação o seu status divino, transcendental, e os materializa. E um segundo ponto é esse que eu coloco agora. Os povos vizinhos, contemporâneos dos hebreus, em toda a antiguidade, pensavam o céu primeiro, como sendo um Deus. Um Deus. Segundo, como depois na cosmologia, né? A mitologia colocava como um Deus. A cosmologia antiga colocava como se fosse um teto. Lembra que eu falei do ovo, né? A Terra está aqui boiando como se fosse a gema do ovo, né? A clara é como se fossem as águas oceânicas que ameaçam a estabilidade da Terra. E o céu seria como a parte de cima do ovo deitado, né? O ovo deitado, o céu seria este teto. A cosmologia do Antigo Testamento não confirma essa versão. Veja, eu não estou querendo aqui dizer, não estou fazendo uma versão, uma apresentação apologética, não estou tentando extrair ciência, astronomia, coisa nenhuma do Antigo Testamento. Estou fazendo teologia bíblica, que significa ler Gênesis no lugar de Gênesis. Porém, o Antigo Testamento nos dá uma abertura para pensar esta vastidão que está aí. A Fernanda foi uma abóbada. Então, a abóbada sólida, exatamente, a abóbada sólida é presente nas mitologias. O Antigo Testamento ecoa, às vezes, este céu, mas, via de regra, pensa isso que está acima de nós como um infinito espaço. Um argumento a favor disso é o seguinte: quando o povo está em pecado, eles reclamam que o céu se tornou para eles como de ferro. É verdade. Se o céu fosse de ferro, eles não estariam reclamando que o céu agora se tornou para eles como fechado de ferro. Então esse é um argumento simples para sinalizar que o povo hebreu, ao olhar para o céu, não via nele necessariamente um teto, embora dentro da imensidão do Antigo Testamento, pode ser que um ou outro personagem tenha pensado nesses termos. Mas o material constante na cosmogonia, capítulo 1 de Gênesis, cosmogênese, fala de uma expansão. Então essa é uma interpretação preferível. Essa que a Irene colocou aqui, espaço, ou talvez a NVI ou outra versão mais moderna, não sei se alguém citou alguma aí, vai colocar a tradução expansão. Se alguém tiver, me fala. Então essa é uma contribuição do Antigo Testamento para mostrar a realidade observada, não como um teto acima do qual Deus mora, e também não como não como um teto, mas como uma expansão, né? Uma expansão. Né? Inclusive, ele fala aqui das águas. Então percebam, a presença das águas aqui é um ponto de semelhança com as mitologias, porque não existe nenhuma evidência científica a respeito de águas no universo, né? Nós podemos pensar como os oceanos foram formados nesse planeta que tem seus 14 bilhões de anos.
Nós podemos pensar como se formaram as massas dos oceanos aqui, essa imensidão. Por que nós temos tanta água que nós poderíamos ser chamado planeta Água e não planeta Terra? Porque nós temos mais água do que terra. As cosmologias antigas falavam dessas águas abismais e que os deuses haviam tirado a terra das águas. Então, esse é um ponto em comum. O Gênesis também fala das águas. Esse é um ponto em comum, percebe? Por outro lado, quando ele vai falar do céu, ele não fala do teto, em comum com as cosmologias e com as mitologias. Então, tem aproximações e rupturas, isso que eu estou apresentando aqui, entendeu? Tem aproximações e rupturas. Bom, até agora o que eu falei é duas palavras que a língua hebraica nos dá para nos ajudar a compreender como eles pensavam o céu. Certo. A palavra Shemim, que é uma palavra absolutamente secular. Não tem nada de transcendental aqui. É uma palavra até assim meio... Me lembra os portugueses, né? Os portugueses não fizeram ciência no Brasil, porque o português tinha aquele senso prático, né? Para que serve? Né? Se serve, vamos explorar. Se não serve, deixa para os alemães, deixa para os ingleses, eles que gostam de fazer ciência, analisar folhinha, né? Para que eu vou pegar uma espécie de folha e tal? Então, parece que os hebreus eram assim meio portugueses, né? Tipo assim, para que serve o céu? Ah, tá, ilumina da vida, da água, beleza, tá? E Deus deve estar lá em cima. Mas né? Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, para nós faz sentido agora. Sim. Mas imagina... numa época onde não existia uma ciência cosmológica, Sim. eu olho para aquele negócio brilhando que tem horário para começar a brilhar e escurecer, e daí círculo. Eu digo que não é Deus. Olha só, esse é um ponto de ruptura fundamental. Isso vai ser um divisor de águas completo entre o que nós estamos estudando, que é a origem da nossa teologia cristã, versus as mitologias. Né? Então, quem estuda ciências da religião tende a colocar tudo num balaio só. Né? Bom, quem coloca tudo num balaio só não é cientista. Né? Cientista é aquele que estuda minúcias, aproximações, distinções. Né? Eu não sou da área da ciência da religião e tenho lá minhas críticas. Né? Bom, antes de passar em frente, eu ainda queria destacar para vocês o seguinte, algumas expressões idiomáticas do hebraico para nos ajudar a entender. Por exemplo, o hebraico não tem uma palavra para se referir ao cosmos, ao universo. Então, quando ele fala céus e terra, ele está falando tudo o que há. Quando fala ali, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, você não deve pensar numa visão reducionista que criou apenas o planetinha, né, Terra, a Terra plana, a Terra quadrada, sei lá, né, a Terra e o teto. Não. Essa é a forma hebraica, idiomática de dizer tudo. No princípio, Deus criou tudo. O Evangelho de João, né, dando um pulinho lá no Novo Testamento, vai dizer, no princípio era o Verbo, e todas as coisas que existem por meio dele, e sem ele nada do que existe veio a existir. Né? Dito assim nas minhas palavras. A Fernanda citou uma nota aqui da Bíblia de Jerusalém. Sim. Vamos ver, Sim. eu vou ler, daí você fala sobre ela. Nota da Bíblia de Jerusalém. Mas também uma tenda armada, retendo as águas superiores por suas aberturas. Por elas, Deus faz vir sobre a terra a chuva e a neve e faz também jorrar o dilúvio. Creio que essa seja a versão cosmológica. Isso, exatamente. Veja que no lugar de teto colocou uma tenda. Né? Então, como eu falei, pode ser esticar uma tenda, esticar um lençol, esse ato de lançar. Né?
Bom, eu não quero ser muito apologético, né? Mas quando você olha uma galáxia assim como a Via Láctea, né? Ela parece assim uma coisa lançada assim, né? Parece que alguém pegou a mão assim, né? Cheia de grãos e fez assim, né? Né? E parece uma coisa lançada, né? E o Antigo Testamento também vai falar depois de um céu que se enrola como um pergaminho, né? Então, eu não estou sendo apologético aqui, não estou querendo fazer ciência no Antigo Testamento, não sou criacionista, né? Creio num Deus que cria, mas não sou criacionista, não me confunda. Mas eu acho muito interessante as aberturas que o Antigo Testamento deixou para que nós avançássemos no conhecimento do cosmos. Só mais uma nota a respeito disso, né? Já que eu sou da teologia bíblica, eu vou falar do que me interessa, né? Não faz 100 anos, e isso ainda é questionado na ciência, se o universo tem um começo ou se ele é eterno. O Antigo Testamento coloca na sua frase principal, na sua frase fundacional, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase pode ser quase desprezível, sem sentido, mas ela ainda é um desafio para toda a cosmologia. O universo tem um princípio ou não? O Big Bang é o início ou não? Ou o Big Bang é apenas uma série de movimentos de contração e explosão, né? Os cientistas ainda não sabem, né? Então, vejam como o Antigo Testamento é ousado em dizer, no princípio, Deus criou. Bom, então prestem atenção nisso. Céus e terra significa tudo o que há, tá? Então é uma palavra abrangente do todo. Então quando fala no princípio Deus criou céus e terra, os céus e a terra passarão, lembrem disso. Está falando de tudo, porque o hebraico não tem uma palavra específica para se referir ao universo. Essa é uma palavra mais moderna, né? Criada muito tempo depois que os gregos vão criar a palavra cosmos para se referir ao espaço, ao universo. Aliás, a própria palavra espaço é moderna, né? Porque antigamente não se pensava em espaço, se pensava nessa bola. Né? Essa bola. A Abel fez uma afirmação, lembrando que a Terra também está no céu. Exato. Aí que tá. Né? Esse é suprassumo da teologia. Né? Eu acho maravilhoso. Né? É por isso que eu falei, como é que nós vamos falar de céu e terra depois da NASA, depois do Hubble? Né? Nós temos que olhar a Terra como um corpo celestial. De modo que falar ir para o céu hoje perdeu completamente o sentido. Né? Tudo está no céu, no sentido de que o céu é sinônimo de espaço. Né? Mas calma lá, calma, né? Vamos devagar. Bom, uma outra expressão idiomática é céus dos céus, significa dizer que os hebreus pensavam uma dimensão infinita aí em cima. Então, quando ele fala céus dos céus, você não precisa, aliás, não deve pensar numa construção com andares. Porque as pessoas podem pensar que o céu é um teto, aí tem o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, como se fosse um condomínio universal. Não é isso. Os hebreus não pensavam num céu por andares. E como eles não têm uma forma de expressar a hipérbole, a imensidão dos céus, então eles criam essa expressão céus dos céus. Por exemplo, na oração de Salomão, no capítulo 8 de 1 Reis, depois acho que no capítulo 6 de 2 Crônicas, vai aparecer uma oração, na oração de Salomão, na oração com a qual ele inaugura o templo. Veja Salomão, construindo uma casa e dizendo, ó Yahvé, vem morar na casa que eu fiz para você, né? Mas aí ele fala assim, eu sei, Yahvé,
que nem os céus podem te conter, que nem os céus e os céus dos céus podem te conter. Esta expressão não significa um céu por andares. Significa a vastidão incomensurável. Céus dos céus não te podem conter. Então, mostra o máximo que a linguagem hebraica poderia expressar. A vastidão máxima, que até hoje não conseguimos expressar, né? Nós podemos falar em anos-luz, multiverso, mas nós também não temos palavras, nós não temos sistema métrico para expressar as grandezas do universo, né? Então o hebraico também não tem, e ele fala céus dos céus. Uma outra expressão que vai aparecer muito no Antigo Testamento é debaixo do céu. Então muitas vezes vai aparecer uma expressão idiomática dizendo assim, debaixo do céu ou debaixo do sol. Nada mais é do que uma expressão idiomática proverbial para dizer a terra. Então ele vai dizer assim, por exemplo, as nações debaixo do céu, né? Nada mais significa do que a terra. É uma maneira de dizer a terra. Ponto. Quando fala os 4 cantos da terra, mesma coisa, a terra toda, né? Não está querendo dizer que a terra é quadrada, plana, etc. Não quer dizer nada. Apenas uma expressão proverbial. Acima das estrelas é uma expressão de arrogância. Por exemplo, o rei de Tiro é acusado de arrogância diabólica por querer elevar o seu domínio acima das estrelas. Porque nada pode alcançar a maior altura de todas, que é acima das estrelas, a não ser Yahvé. Yahvé que é maior, né? Então essa também é uma expressão. Bom, eu queria ainda, para completar essa primeira parte, meu Deus, o tempo está correndo, é dizer o seguinte, eu fiz aqui uma pesquisa, e essa pesquisa, eu peguei uma Bíblia em português, fiz uma contagem nessa Bíblia em português, na internet, claro, né? Eu contei quantas vezes aparece a palavra céu ou céus em português, e eu cheguei a 450 palavras. Eu não contei, o Google faz isso para você, né? E cheguei à conclusão que 63%, ou seja, 2/3 das vezes em que a palavra céu ocorre, ela está dizendo de coisas absolutamente materiais. Ela está falando dos pássaros, das nuvens, do sol, da lua, das estrelas, etc, etc. E 1/3 apenas se refere a coisas que nós poderíamos chamar espirituais, como, por exemplo, orar, receber a bênção de Deus, por exemplo, o maná que caiu do céu, essas coisas assim, digamos, maravilhosas. Essas coisas que não são da natureza do dia a dia, né? Então, o fogo que caiu do céu, as coisas do céu, Deus clamou do céu, o anjo que falou do céu, apenas 1/3 destas vezes vai dizer respeito às coisas que nós poderíamos chamar espirituais. Eu percebo também, e isso é fruto da minha pesquisa, e é muito importante, e aqui eu quero fazer um contato com a mitologia da aula passada, e aí eu dou uma parada para vocês respirarem. Vocês devem se lembrar que nas mitologias da aula passada, eu falei para vocês que normalmente céus e terra era um casamento sagrado, um casamento incestuoso, porém sagrado, mas que foi acometido por um ato de profunda violência que efetuou uma ruptura entre céus e terra, de modo que agora céus e terra estão apartados. Ok? O Antigo Testamento tem sua própria versão sobre isso. Céus e terra não são deuses, mas céus e terra são de uma mesma criação. Deus criou céus e terra. Eles são congêneres.
Eles são da mesma matéria. Eles têm a mesma certidão de nascimento. Eles falam a mesma língua, porque têm o mesmo Criador, a mesma lógica, a mesma matemática, a mesma ciência, a mesma língua. Mas o Deus Criador dos céus e da terra não está preso no céu. O Deus do Gênesis, o Deus da cosmologia, transita livremente por onde quer. Ele vem conversar com o homem, fala com o homem, como fala com o anjo, como fala com quem quer. O Antigo Testamento fala de um Deus livre. Deus não está preso em lugar nenhum, nem está rompido com nada. Deus cria o homem e imediatamente fala com ele. Olha, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Olha, dê nome aos animais, faz isso, não faz aquilo e tal. Fala de um Deus que não está preso na terra, não está preso no céu, não está preso nas estrelas, não está preso no sol, não está preso na lua, não está preso em lugar nenhum. Onde o Deus do Gênesis mora? Ora, o Deus do Gênesis não mora. O Deus do Gênesis simplesmente é desde sempre. Mas houve uma rebelião das criaturas livres de Deus contra Deus. E a ruptura foi causada no sentido de que agora o homem é condenado por ele próprio a viver como seu próprio Deus. Esse é o sentido que o Antigo Testamento dá à inimizade entre céus e terra. Mas a ruptura é narrada no capítulo 3, mas no capítulo 4 você encontra Deus falando com o assassino. Com o homem antes de assassinar e com o homem depois que ele assassina seu irmão, um crime bárbaro. Então o Deus do Antigo Testamento não está preso em lugar nenhum. O Deus do Antigo Testamento lida com o universo, com as estrelas, com o sol, com a lua, dirige tudo, lida com a terra, cuida da espécie humana, poupa Noé, chama não sei o quê, intervém na Torre de Babel e tal. Então o Deus do Antigo Testamento não tem problema. Ele não tem problema de espaço. Ele é livre. E você vai percebendo nesta pesquisa que eu fiz uma concentração da palavra, da relação entre Deus e céu no final do Antigo Testamento. Então veja, o Antigo Testamento começa com um Deus livre. O ser humano dá um golpe em Deus, mas Deus continua livre. Quem perde é o homem, Deus continua livre. Vai e vem onde quer, fala com quem quer, fala até com o faraó, fala com quem quer, é livre. Intervém, manda para lá, manda para cá, etc, etc. À medida que a história vai correndo e a monarquia vai se apropriando da religião, Deus vai sendo empurrado para o céu. Deus vai sendo empurrado para o céu. Então, o Salamão, que constrói a casa para Deus, é que fala de um Deus que mora no céu. Ele fala, Deus, você que mora aí no céu, ouve do céu, ó Deus, a oração do teu povo que se fizer neste lugar. Ou seja, é a religião organizada, dominada pela monarquia, que precisa da chancela de Deus, lembrem das mitologias da aula passada, que vai empurrando Deus para o céu, até chegar um ponto em que céu se torna sinônimo de Deus. Então, na medida em que você vai caminhando para o final do Antigo Testamento, você vai vendo o surgimento de uma
de um neologismo. Neologismo. Deus do céu. Deus do céu. Antigamente se falava Deus dos céus e da terra. A partir do templo de Salomão se fala Deus que está no céu, mas escuta se você o invocar nesta casa que eu construí. Ou seja, Deus está preso aqui, meu amigo. Você vem aqui e tal, né? Eu não sei. Eu não sei. Que coisa, né? Porque aí, claro que vamos dizer, as pessoas que viviam na época são influenciadas por isso. Claro. Né? Então, até claro. E aí que tá o perigo da gente ser fundamentalista, porque você vai ler isso e vai falando assim, não, mas a Bíblia é inspirada e ela diz que Deus está no céu. Mas se você observar, então, esta concentração, então eu fiz aqui uma estatística. Eu fiz uma estatística das palavras céu em português. Não fiz em hebraico, né, irmão? Dá um desconto, né? Não fiz em hebraico, fiz em português, né? Numa Bíblia pastoral. Depois eu dou até o site lá para vocês. Bíblia Edição Pastoral, da editora Paulus, porque ela tem uma excelente chave bíblica. Você consegue procurar qualquer palavra, acho que é acima de 2 letras e tal, né? Menos preposição e etc. Mas qualquer palavra você consegue achar trocentas em português, ela acha todas para você. Né? Então é fácil, eu fui lá, fiz a pesquisa e tal. Então eu fiz 2 levantamentos. Primeiro, quantas se referem a coisas físicas, quantas se referem a coisas transcendentais. Cheguei à conclusão que o Antigo Testamento não faz essa associação fácil entre céu e Deus, céu e divino. Não. Céu é lugar do sol, da lua, das estrelas, da chuva, etc, etc. Né? 1/3 apenas fala sobre Deus, mas é um Deus livre. Deus está no céu como está na terra. Olha que bonita essa expressão de Isaías. Eu habito num alto e sublime céu, mas também habito junto ao contrito e abatido de espírito. Ora, esse é um Deus que tem preferência pelo ser humano. Esse é um Deus que lamenta que o ser humano o tenha abandonado. Não porque ele tenha perdido alguma coisa, mas porque o ser humano o perdeu. E o ser humano agora é um peregrino, perdido. Mas Deus fala, eu ainda busco vocês. E busco os menores. Porque se vocês se reconhecerem como menores, como abatidos, lá vocês me encontrarão. Desçam. Parem de bancar os deuses e vocês me encontrarão. Então, é um Deus completamente distinto da mitologia antiga. Bom, voltando aqui à questão da concentração. Esse Deus livre do céu e da terra, que planta um jardim, que mexe com a terra, que fala, dá noções ali de agricultura, né, para Adão e Eva, e etc, 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 vai sendo empurrado para fora, até que no final da história do Antigo Testamento, ele já é Deus do céu, Deus do céu. Há um ponto que os últimos autores do Antigo Testamento vão dizer, clamei aos céus. Olha só. Porque céu já virou sinônimo de Deus. Então, quando ele fala clamei aos céus, ele está dizendo, clamei a Deus. Mas Deus já está tão longe que nem o seu nome pode ser pronunciado. Então, ele fala, clamei aos céus. Nossa. Clamei aos céus. Por que isso? Por que isso é importante, irmão e irmã? Presta atenção. Presta atenção. Porque depois, lá no Novo Testamento, vai aparecer a expressão reino dos céus. E os irmãos, os nelzinhos, né, como eu falo no meu Facebook, né, os fundamentalistas, os irmãos, né, para não dizer todos nós, pensamos que é o céu. E não é, irmão. Jesus está falando do Deus livre, o Deus que criou os céus e a terra. E Jesus Cristo é aquele que vai fazer a reconciliação dos céus e da terra.
Então, calma aí, nós vamos chegar lá, a próxima aula eu falo mais sobre isso. Mas eu só queria que você prestasse atenção, lembra que eu falei, teologia bíblica, que há uma evolução na teologia. E uma das evoluções é essa. Deus vai sendo empurrado para fora, para fora, para fora, para fora, até que o céu do final do Antigo Testamento é um céu basicamente divino, a um ponto que clamar aos céus é o mesmo que clamar a Deus. E Deus não é mais chamado Deus da terra. Ele é chamado Deus dos céus. Por quê? Porque Deus não está mais entre nós, não fala conosco, nós somos muito maus. Deus acima de nós, né? Deus acima, acima, muito acima e tal. Porque é muito tê-lo entre nós. Com isso, eu fiz aqui além do que eu pretendia, mas eu acho que eu já avancei bastante, ao invés de dividir a aula em 3 pontos, né? De certa forma, eu já falei bastante sobre teologia e já falei bastante sobre a cosmologia. Vou dar uma parada aqui, porque eu já falei muitas coisas, né? Será que é bom fazer um resuminho? Eu falei das 2 palavras. Para quem chegou de repente. Falei das 2 palavras, Shemen e Hakia, que significa céu e expansão, espaço, né? Então, o Antigo Testamento tem uma noção de espaço e não de teto, não de abóbada, né? Que é uma criação, então tem uma dessacralização do universo. Essa é uma ruptura, divisor de águas, né? Os hebreus são responsáveis pela secularização do cosmos. Há um Deus, antes de tudo, que cria tudo, está em tudo, mas não se confunde com nada. Está além, está para lá de tudo que existe, né? E essas palavras, então, nos dão indicativos de como a gente pode refletir sobre a teologia do Antigo Testamento sobre o céu. Aí fiz uma estatística mostrando que isso comprova que céu no Antigo Testamento é muito mais material, físico, cósmico, do que transcendental, né? E mostrei também que a palavra céu, apesar de estar 450 vezes no Antigo Testamento, ela vai sendo concentrada mais no final do Antigo Testamento. Então, se fizesse aquele gráfico de concentração de palavras, né, que acho que o Google aí faz, você veria que ela vai crescendo no final do Antigo Testamento. Por quê? Porque é a religião organizada, é a época da monarquia, é a época do poder sacerdotal e é a época do contato dos judeus com as mitologias e com as religiões orientais. Então, essa influência vai empurrando Deus para fora. Com isso, eu dei uma noção de linguagem, uma noção de cosmologia e já uma noção de teologia. Uma coisa que eu estou achando incrível é que a gente pensa que Deus quer dar a ideia de que Ele é alto, sublime e está acima de todos, acima de nós. Mas quem ensinou essa ideia, na verdade, foi a monarquia, com o rei, né? Que está separado, está... Então, mas aí tem uma questão que foi explorada politicamente, né? Deus é o totalmente outro. Totalmente outro, ele é único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Mas não é no sentido quantitativo, não é no sentido espacial. Essa é a questão. Não é no sentido espacial, é no sentido de ser qualitativamente, absolutamente outro. Por quê? Porque as mitologias vão caminhar na direção do panteísmo. E quando nós falamos na aula passada que a mitologia não é algo antigo, mas está presente até na nossa política, o panteísmo, que significa o quê? Tudo é Deus, o universo é divino, Deus é tudo. E quando eu abraço uma árvore, eu estou abraçando a divindade. Né? Este panteísmo está absolutamente presente nas nossas ideologias. Quando se fala a Mãe Terra, a Gaia,
Mãe Terra, é um traço de panteísmo. Sim. É claro que, num certo sentido, a Terra é nossa mãe. Claro. Nós somos do pó da Terra. Nós fomos tomados dela e a ela voltaremos. Então, poeticamente, figurativamente, sim. Mas tem aí um ponto de contato, uma convergência com o panteísmo. E a nossa teologia do Antigo Testamento é radicalmente não panteísta. E esta frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o ponto fundamental da teologia. Por quê? Porque Deus já é antes. Ele cria, ele chama tudo à existência. Tá? Bom, mas delimitando no Antigo Testamento, então é isso. Deus cria livremente, relaciona-se com a sua criação livremente. A maldade humana não é um impedimento para Deus, é um impedimento para o ser humano. Né? E a religião oficial vai empurrando Deus para fora, para fora, para fora, até ao ponto do silenciamento total, que é como termina o Antigo Testamento, o divórcio total. Abel falou uma frase fantástica. Para que a religião governasse sobre a terra, ela confinou Deus ao céu. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Deus foi banido para o céu. E este é um contato com as religiões. Por quê? Porque as religiões eram todas baseadas naquele divórcio violento entre os céus e a terra. Né? Então, no diálogo com essas mitologias, com essas religiões, o Deus Yahvé, como ele era maior do que os deuses das nações, ele tinha que estar acima dos deuses das nações. Né? Então, se os deuses das nações estão rompidos, ora, o nosso é maior, então ele está mais longe ainda. Né? E o único lugar de falar com ele é no templo. Por isso tem que reconstruir o templo. Né? Tem umas perguntas aqui rapidinho. Vamos lá. E o Claudinei Godoy diz, e a posição panenteísta, não seria esta posição um meio caminho? Panenteísmo, desculpa, panenteísmo, né? Panteísmo, panenteísmo, eu pretendo mencionar mais para o final, na última aula. Por quê? Porque o panenteísmo é uma criação muito recente para tentar resolver certas contradições entre a teologia e a cosmologia, digamos assim. Ela tem traços interessantes, mas ela tem escorregões. Né? Então eu não quero chamá-la aqui agora ao debate, porque ela está fora do contexto do Antigo Testamento, né? Mas na última aula eu pretendo fazer uma teologia propositiva do céu, né? Então o panenteísmo entraria ali na discussão. Ok, a Fernanda disse assim, caramba, lembrei do Nietzsche. Deus está morto e nós o matamos. Fantástico, Eliseu Irene. Então... porque nós o empurramos, exato. Né? Como matar, né? Mas aí, ele não governa. Então, mas aí tem outro problema. Aí tem outro problema. Porque a Igreja Católica e todo o seu império, a sua religião oficial, altamente política, hierarquizada e opressora, criou um Deus tão dominante, né? Esse Deus comunicava-se com os povos de modo tão opressor que não houve saída a não ser matá-lo. Porque se esse Deus existir, nós estamos mortos. Então, o Nietzsche não teve saída a não dizer, gente, não dá. Tipo assim, ou nós ou ele. Né? Então, não tem saída. Se nós quisermos viver como humanidade, este Deus da igreja, da religião, esse pantocrator, esse tem que morrer. Então o Nietzsche fez essa grande sacada de dizer Deus morreu, nós o matamos e agora é nós e nós. Né? Eu pretendo chamar aqui a discussão um outro Deus, o Deus de Jesus. Né? O Deus que caminha, né? Que tem seu próprio caminho, sua própria teofania, né?
Um Deus que as igrejas... Empurraram ele para lá, mas ele voltou. Exato. Não, eu vou ficar aqui. Ele veio por outra via. Né? Ele continuou habitando junto ao desvalido, ao pequeno, ao frágil. Né? A Uda falou, então né? é outro ele está caminho. no meio de nós. Exato. Né? Não está assim. Exato. A Georgia está dizendo, e quando o povo hebreu recebeu, bem interessante a pergunta dela, recebeu o maná, eles já não viam Deus no céu? Olha, é claro que Deus está no céu, mas não está preso no céu. Essa é a diferença. Né? É Deus que dá tudo. É Deus que dá a chuva, é Deus que dá o frio, é Deus que dá o vento, é Deus eles que... Eles iam o maná de maneira correta. O maná era uma provisão de Deus, porque o maná era uma chuva. Olha aí o shimin, né? O shimin aí, como é que eu falei no início da aula? A chuvarada, o chuveiro, né? Deus está fazendo chover pão. Então, assim como ele faz chover no deserto, como ele dá fertilidade, etc., ele nos deu pão. É o mesmo Deus. É o Deus do sol, da lua, das estrelas, do vento, da sombra. É o Deus que nos deu pão no deserto, né? Mas o Deus do povo de Israel é aquele que fala, eu vivo em tendas. Eu andarei no meio de vocês, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E nessa época aí do maná, ele não tinha sido empurrado para o céu ainda, porque não tinha Ele andava na tenda. Ele nunca pediu um templo. Não, verdade. Ele andava naquela barraca de circo lá, né? Sabe aquele circo de cidade pequena que é armado, desarmado, todo remendado e tal? Essa era a casa de Deus, um Deus que peregrina com o seu povo. Né? Isso, né? Deus nunca quis um templo. Isso passa muito despercebido numa leitura normativa aí da Bíblia, né? Claro. A leitura normal passa muito despercebido. Claro, né? claro. A Uda diz, pode-se dizer universo para céu? Pode. Veja, universo é uma palavra moderna. Nós podemos hoje, lendo um texto antigo como o Antigo Testamento, atualizá-lo, né, com as nossas palavras modernas. Então, eu posso ler o Gênesis 1 dizendo, no princípio Deus criou o universo. Ou eu poderia dizer, no princípio Deus criou os universos. E tudo o que há tem uma origem, tem um destino. Essa é uma leitura moderna, absolutamente moderna, atualizada de um texto antigo. Né? Então, o judeu pensava em céus e terra. Ora, mas eu não sou judeu. Eu vivo agora, eu conheço as fotos da NASA. Né? Então, eu posso ler esse texto dizendo, puxa, não somos frutos do acaso? Né? A ciência pergunta até hoje, esse universo tem um destino? A nossa fé nos diz que tem. A ciência não pode dizer, a cosmologia não pode dizer. Se há uma teleologia no universo. Né? Mas sim, Uda, eu posso dizer, eu posso aplicar todos os termos e dialogar com esta teologia do Antigo Testamento e com as aberturas que ela dá. Eu queria aproveitar essa pergunta da Uda para chamar a atenção para uma outra concentração. Eu falei que ela se concentra no final do Antigo Testamento. Uma outra coisa que os críticos não percebem e que os crentes também não percebem. E precisa ser levado em conta. Grande parte da palavra céu aparece nos Salmos. E os Salmos usam linguagem poética, certo? Isso ou em Jó, por exemplo. Jó fala muito da criação de Deus. Poético. O livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios são textos poéticos. Qualquer pessoa que tem mínima noção de gênero literário sabe as licenças que a poesia dá. Os críticos leem um livro como Jó ou como Salmos e falam, tá vendo? O povo do Antigo Testamento acreditava nas mitologias da Babilônia, porque Jó fala, por exemplo, Deus fixou a terra sobre colunas. Linguagem poética. Então,
Os babilônicos, os egípcios, poderiam pensar que a terra estava apoiada sobre uma tartaruga, sobre um elefante, sobre colunas ou sobre o gigante Atlas. O judeu pensa que a terra está firmada sobre colunas? Não sei, não sei. Às vezes parece que sim, porque ele se impressiona com a fixidez, com a estabilidade do seu mundo, mas ele está usando licença poética. Assim como eu posso falar para minha amada, que lindo pôr do sol, né? E alguém vai falar que ignorante, ele não sabe que é a Terra que gira em torno do Sol. Olha, eu estou usando uma licença poética. Eu posso falar pôr do sol, nascer do sol, a lua dos namorados e etc, etc. É ou não é? Uma lua enluarada, cantar para a lua, cantar para as estrelas, etc. Licença poética. Então, Jó pode dizer que a terra está sólida, Jó pode falar fixou as estrelas no céu, e tudo isso ainda ser linguagem poética. Não estou com isso dizendo que em outros livros da Bíblia está se usando linguagem científica, porque a ciência tem 500 anos. Então não é possível fazer ciência em cima de um livro que tem 3.000 anos. Tem que tomar cuidado com isso. Ok, mas só 2 comentários, daí você pode seguir. Sim. O Mindu diz assim, 60% do corpo humano é feito de água, e o restante de dúvida teológica. Desde o dia em que Deus fez a separação das águas. Amém. Bendita dúvida. Tem que ser ele para falar assim. Eu coloquei um neologismo esses dias no meu Facebook falando sobre isso, né? Os crentes têm horror à dúvida, né? E por causa disso acabam fazendo certezas falsas. E querem ter resposta para tudo também, né? Acaba falando besteira, né? Benditas dúvidas que tudo nos fazem... Né? Por exemplo, essa minha aula aqui, esse meu curso, nem precisaria existir se eu não tivesse dúvidas sobre o céu. Exatamente. E tudo que eu estou apresentando aqui são partes das respostas que eu estou buscando para minhas dúvidas, que eu tenho certeza que são as suas também. Porque ninguém nunca nos ensinou sobre o céu nos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ninguém nunca atualizou a teologia sistemática sobre o céu. E a gente continua falando sobre o céu como se fosse um lugar, uma criptonita que está aí em algum lugar, né? A Mary colocou assim, Deus em Nietzsche está morto porque o homem moderno não quer limites para o seu pecado. O Deus hebraico cristão estabeleceu um código elevado de conduta que o homem de Nietzsche não quer. Mas veja, temos que levar em conta o Deus que a religião impôs. Está mostrando, Um Deus pantocrator. Um Deus que domina pela hierarquia rígida. Que Deus ele conheceu, né? Então, este Deus é falso. E ele tinha que ser morto mesmo. Ele tem que ser derrubado. Porque esse Deus é um ídolo. É um ídolo mitológico, ideológico. Nós precisamos derrubar os ídolos para ficarmos face a face com o mistério de Cristo. Sendo ídolo, o Deus óbvio, escandaloso, tem que ser derrubado. O Deus escandaloso, né? O Deus que nasceu numa estrebaria, o Deus que é escândalo para os gentios, loucura para os gregos ou vice-versa, eu nunca lembro quem é quem, mas esse Deus escandaloso. Né? O Deus que morreu na cruz. Então nós temos que ver que a nossa teologia ela é absolutamente escandalosa. E este Deus oficial não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo continua onde sempre esteve, livre. Né? Então nós temos que fazer essa autocrítica. Eu estou dizendo isso, gente, não porque eu admire Nietzsche, pelo contrário, eu não sou leitor nem admirador, tenho uma certa compaixão da luta dele. Mas eu acho que ele nos prestou um grande favor. Ele nos deu uma crítica que é incontornável.
Não tem como falar da fé, não tem como ignorar o bode na sala. Né? Não tem como contornar e fingir que Nietzsche não colocou a faca no nosso pescoço. Assim como Freud, Marx, Darwin e tantos outros. Né? Nós temos que fazer uma teologia que supera estas críticas. Né? Então, sem medo e sem restrições. Né? Buscando o Deus de Jesus Cristo, que é muito mais radical do que Nietzsche supõe. Mas é radical à sua maneira, não à maneira das instituições. Ele não pode ser domesticado por ninguém. A Cristina Caetano disse: ninguém nunca nos ensinou muitas coisas, fico a cada dia mais chocada. Exatamente. Essas coisas são ocultas, né, da gente. Por isso que nós estamos aqui, minha irmã. Por isso que nós estamos aqui quebrando pedra e buscando, porque nós precisamos saber, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, né? É isso. O último comentáriozinho, você segue, o Celso, não tem hierarquia de céus? No primeiro céu não ficaria o cooperador, no segundo o diácono, no terceiro céu o presbítero e no quarto céu o pastor? Sim. Assim foi bom o Celso ter falado isso pelo seguinte, já me perguntaram na aula passada, eu fiz aqui uma breve referência a essa questão, dizendo que o plural da palavra céu em hebraico não significa andares celestiais. Também quando fala céu dos céus, não está indicando esta ideia. De onde vem a ideia, então? Aqui eu começo a responder a pergunta, mas eu posso voltar nesta questão no Novo Testamento, porque ela é uma questão do judaísmo tardio, né? Portanto, do final do Antigo Testamento, do período interbíblico, do período do Novo Testamento e depois, a ideia de o céu como tendo diversos níveis. Veja, essa ideia não tem fundamentação bíblica no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nunca vai falar de níveis de céu. De onde então veio essa ideia? Por que Paulo fala, fui ao terceiro céu? Por causa da tradição rabínica, apócrifa. O que eu quero dizer com apócrifo? Uma quantidade imensa de escritos que não integram o cânon do Antigo Testamento, nem da nossa Bíblia evangélica, nem da Bíblia católica. Diversos livros que não estão nem na Bíblia evangélica protestante, nem na Bíblia católica, onde se elabora essas especulações a respeito do céu. Então, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. O Antigo Testamento não conhece o céu espiritual, esse céu divino, esse céu casa de Deus. O Antigo Testamento não conhece. Você fala, exatamente isso. Então, o Antigo Testamento não pensa num Deus que mora lá em cima. O Antigo Testamento não pensa numa corte celestial. O Antigo Testamento não sabe absolutamente nada sobre ir para o céu. Toda esta especulação a respeito do céu, o céu onde os anjos moram, onde Deus mora, onde os serafins moram, é do período pós-exílico, do período interbíblico, portanto, não aparece no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não sabe de ninguém no céu. Então, lembra quando eu falei no início da aula? Vamos fazer um esforço intelectual para nos prender às páginas do Antigo Testamento. Não escapa.
Não vai para Mateus, não vai para Paulo, não vai para o Apocalipse. Fica preso em Gênesis, Malaquias. Por quê? Porque destas páginas você vai ficar apenas com esta contemplação da expansão. Eventualmente vai aparecer no Antigo Testamento uma visão alegórica do céu, presta atenção, uma visão alegórica do céu, como se fosse uma corte. Por exemplo, no livro de Jó, vi o Deus no céu e os filhos de Deus, e até o diabo apareceu lá entre eles. Visão, a alegoria. Micaias também viu a corte reunida no céu e todos os espíritos reunidos diante dele, a alegoria, visão. Então, o Antigo Testamento não sabe nada sobre um lugar aí em cima onde Deus mora. Durma com um barulho desses. O Antigo Testamento conhece um Deus livre, que enche céus e terra e, segundo fala Salomão, vai além dos céus e terra. Então, para um pouco e pensa no universo. E vamos pensar que o universo está aqui dentro dessas minhas mãos. Consegue pensar? Então, o céu do Antigo Testamento. O cara olha para cima, vê a terra, vê o sol, vê a lua, vê as estrelas. Vê uma coisa andando para lá e para cá, vê um cometa, vê uma estrela caindo e tal. Essa é a visão que ele tem. Ele sabe que é grande. Muito, muito, muito grande. Ele junta tudo isso, céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. É tudo que ele vê. E isso é tudo que se viu até 1500 e bolinha. Até Copérnico inventar o telescópio. Então não é pouca coisa. Ele pega tudo isso e fala, o nosso Deus Yahvé é maior. É maior. Então você pode pensar, então Deus está longe, 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 longe. Muito longe, porque ele está mais longe do que as estrelas. Não. Deus está no fôlego. Deus está na vida. É Deus que dá a água, é Deus que dá o calor, é Deus que mata a sede do camelo, é Deus que dá pão às aves do céu. Então ele está aqui, ele está preso na criação. Não também. Então o Antigo Testamento nos coloca diante de uma visão extraordinária. Existem todas as coisas. E um Deus que a anima, enche e excede. Vê se você consegue entender. Um Deus que criou todas as coisas, dá sustentação a todas as coisas, enche todas as coisas, enche tudo e extrapola. Que Deus é esse? Esse é o Deus Yahvé, o Deus inominável. Não inominável no sentido horroroso da política brasileira, mas inefável. Né? Quando Deus fala para Moisés, Moisés quer um nome. Moisés quer um nome. Qual o teu nome? E Deus fala, eu sou o que sou, né? Não, Deus não disse nada disso. Se você tem uma mínima noção do hebraico, né? Você sabe que Deus não disse nada disso. Deus disse para Moisés, né, ia falar Abraão, foi para Moisés, na sarça ardente, ele disse algo como, por que perguntas pelo meu nome? Eu sou o que eu quiser. Por isso o nome vai se tornando impronunciável. Dizem que a pronúncia é Yahvé, mas ninguém sabe. Porque o Deus do Antigo Testamento não pode caber num nome.
não pode caber num nome. Então, aquele eu sou o que sou é uma tentativa de traduzir algo como eu sendo. Não tem verbos para mim. Eu sou o que eu quiser. Eu posso dar pão para a viúva, como posso ordenar aos céus, às estrelas, aos astros. Né? É isso que ele pergunta para Jó. Ô, cabrinha, onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu criei tudo? Essa é a lição de Jó, né? Então, o Antigo Testamento nos coloca diante de um Deus que criou todas as coisas, preenche todas as coisas e excede. Então, quando eu coloquei as minhas mãos aqui, eu pensei, vamos colocar aqui, dentro desse espaço fictício, tudo que existe. Tudo que existe. Deus enche tudo e extrapola infinitamente. Não tem como dizer, não tem como conter, não tem como nominar. Né? Este é a inefabilidade, né? Como é que se fala isso? O nominos, o glorioso, o inefável, o que não se pode dizer, né? Que extrapola tudo. Extrapola tudo. Então, com isso, eu quero dizer para vocês, terminando aqui a minha colocação, o que nós podemos concluir? Bom, o Antigo Testamento viveu naquele mesmo mundo que eu falei na aula passada, contemporâneo dos sumérios, dos caldeus, dos babilônicos, dos fenícios, dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos líbios, dos árabes, dos etíopes. Comunica com eles esse saber, a ciência deles, obviamente. Né? Porém, rompe. E é nesta ruptura, nestas inovações, nesta criatividade teológica que nós hoje elaboramos a nossa aula. Rompe completamente. Ele dá uma versão sobre a cosmogonia, olha aí a palavra que eu introduzi no início da aula. Qual é a origem disso tudo? O Antigo Testamento nos dá algo de valor inestimável, a uma fonte, a um princípio. Toda geração humana perguntou por um princípio, por uma gênese do céu e da terra. O Antigo Testamento está nos dando um princípio. Esse princípio é completamente inovador em relação às mitologias. Não estranha que as civilizações da antiguidade tenham se desenvolvido para impérios e o povo do Antigo Testamento tenha se desenvolvido em outra direção política, econômica e social. E na medida em que ele se perde e passa a sincretizar com as demais filosofias, mitologias e religiões, ele se perde completamente e se torna como pagão. Quando Jesus vem, o que ele encontra? Ele encontra judeus e gentios na mesma escuridão, completamente perdidos na sua confusão. Né? Aquilo que o Yahvé dos escravos havia libertado, havia agora se tornado um instrumento de dominação aliada ao César. Esse estado de coisas que Jesus vai apresentar. Então, é muito inovador, espero que você tenha entendido isso, que o Antigo Testamento nos dê pistas a respeito do céu que rompem com a civilização, com a cultura, com a mitologia, com a filosofia contemporânea deles, obviamente. E nos dá caminhos para inovar, para alternativas,
sociais, econômicas, culturais, políticas, civilizacionais. Então eu vou deixar esse gancho aqui, vou deixar a coisa assim meio que inconclusa, porque é nesse estado de coisas que nós vamos entrar no Novo Testamento. E nós, cristãos, só podemos falar do céu em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vai nos dar uma nova linguagem, uma nova abordagem a respeito dessa temática. Ótimo. Então, o que eu fiz hoje? Rompi com as mitologias, rompi com aquilo que não teve continuidade no Antigo Testamento e mostrei como o Antigo Testamento problematizou e elaborou caminhos próprios de pensar o céu, a existência, o princípio e o destino das coisas que existem. Os povos antigos não têm um destino. Por isso, todos eles se prenderam nos mundos escravizados dos deuses ou do eterno retorno. Quem inventa o futuro histórico, e pode pesquisar isso, não é uma afirmação minha, são os judeus. Os judeus criaram o conceito moderno de história. Porque os judeus vão dar à humanidade um futuro. Hoje a ciência pode falar de futuro, mas esta é uma inovação herdada da filosofia judaica. Porque os povos orientais não têm história. Eles têm o eterno retorno de tudo. Tudo vai e vem, tudo vai e vem. Até os indianos, que tinham outras cosmologias, pensavam na destruição e reconstrução, destruição e reconstrução. Tudo está preso nos ciclos eternos, né? Até Nietzsche, né? E os pessimistas não conseguiram romper com esse ciclo, essa algema humana. A teologia cristã nos dá saídas. Goste ou não goste, né? Faça sentido ou não faça sentido, aí é outra questão. Mas ela nos dá saídas. E é aí que nós queremos elaborar, em cima da originalidade, das inovações, da criatividade da teologia herdada dos hebreus e relida, feita por Jesus Cristo. Eu vou ler uns comentários. Sim, e aí... Antes disso, quero fazer um comentário que eu acho, o que eu acho incrível mesmo são os hebreus olharem para o céu, para todas essas maravilhas naquela época e não fazer como as nações circundantes. Romper, né? E não misturar as coisas, né? Não começar a adorar o Deus Sol, as estrelas. Na teologia, nós chamamos isso de revelação. Né? O povo não cristão, né? E os liberais e os críticos da teologia cristã detestam que a gente diga isso. Né? Mas nós dizemos firmemente, o que está por trás dessa ruptura não é uma criatividade, uma inteligência dos hebreus. Pelo contrário, os hebreus eram escravos. Escravo não faz filosofia. Né? Nós atribuímos isso à revelação. É a revelação que corta o Abraão da cultura semítica, babilônica. Corta o Moisés da ciência do Egito. Corta os hebreus da arqueologia, de toda a ciência fenícia palestina. E preserva esses traços de originalidade que serão recepcionados por Jesus Cristo e então vai gerar o cristianismo, né? Ou seja, o Novo Testamento. Os comentários. Okay. A Sica Xavier fez um comentário interessante. Disse, talvez a acessibilidade a Deus não o torne tão supremo. A mistura com suas criaturas e criações o torna popular. E, no entanto, vamos saber que ele está entre nós. Exato. Ou seja, ele é o sublime realmente. Ele não é igual isso é ser sublime. Né? Porque o rei é um igual se
monarquia, né? A monarquia é isso, né? Se mostrando como sagrado, como escolhido por Deus. Agora, Deus não. Deus é o diferentão, o sublime, né? O elevado, realmente, que teria todo vamos dizer, tipo, não, mas ele é isso mesmo, né? Vamos reconhecer que ele não é igual ao nosso, mas ele está no meio de nós. Isso é incrível. Quem sentou Deus no trono foi a monarquia. Nunca esqueçam disso. Na próxima aula, me lembrem de falar isso, não vou falar agora. Me lembrem na próxima aula, quando eu falar sobre reino dos céus, reino de Deus, que eu vou esclarecer isso, para falar sobre essa questão de Deus que reina. Okay. Porque os cristãos confundem isso e aí geram essas ditaduras horrorosas. Sim. E aí a gente tem que obedecer a autoridade que nos oprime. Isso. O Celso está dizendo assim, Nietzsche e Kierkegaard dão um tiro de misericórdia no Deus tirano, símbolo de estrutura histórica de uma denominação moral opressora. Eles expuseram a hipocrisia do cristianismo que, como sistema cooptado pelo poder político e econômico, não se coadunava com o verdadeiro e primeiro cristão, Cristo. Primeiro cristão não com Cristo, né, Celso? Marx e Lenin e tal, esse povo da Rússia é a mesma coisa, né? Uma igreja corrompida que ajuda a oprimir, é claro, né? Que eles não viram sentido nisso e chamaram de maconha, né? Não tem outro nome, né? O Gilberto está agradecendo a Deus por tanto discernimento na aula. Eu vou postar para vocês o rascunho, vocês vão ver que tem muito material riquíssimo para pensar. Último comentário do José Márcio, que é um exemplo do fundamentalismo, né? Ele diz assim, os crentes que adentraram o século XXI acreditam num Deus que afundou o Titanic por causa de um babaca que disse, esse nem Deus afunda, ou seja, matou mais de 2.000 pessoas para provar que é um Deus zeloso. E aí o pessoal aqui complementou, aí a Marlene falou, eles não conseguiram entender que foi um iceberg. E o Admir colocou, e mandou a pandemia por causa de um carnaval. Então, olha onde chega. Então vocês vejam o Deus que é vendido. Né? O Deus que é oferecido aí. Então é isso. Bom, gente, tem muita coisa para falar aqui e tal, vocês peguem lá as anotações e tal, mas eu queria fazer uma última, como é que fala, uma última peraltice aqui, que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte. O Antigo Testamento fala muito Senhor dos Exércitos, e esse termo tem sido usado muito pelos que gostam de dominar, inclusive pelas ditaduras, em nome de Deus. Eu queria chutar o pau da barraca aqui para dizer o seguinte, exército na Bíblia é o nome que se dá aos astros. Deixou essa pérola para o final. Aos astros. Senhor dos exércitos. Os exércitos dos céus significam os corpos celestes e não guerra. Sinto muito acabar com a teologia militar da Bíblia, né? Sinto muito. Mas o pessoal até veste você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 1, quando fala assim, ó, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, a tradução correta seria Deus das hostes, Deus dos corpos celestes. Está querendo dizer que Yahvé governa e reina sobre todos os astros. Por isso ele é maior do que todos os deuses. Babau, teologia militar. Tchau. Tchau para vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Boa semana.